antes de mais, é preciso sublinhar isso uma vez mais. Portanto, um trabalho é de uma equipa e, portanto, nenhum presidente de Câmara, e creio que de qualquer instituição em geral, pelo menos de uma instituição pública, poderá... enfim, nada realmente faz sozinho. Portanto, claro que há cunhos pessoais, obviamente, mas há um trabalho de uma equipa e, no nosso caso... e em particular no meu caso e da Anabela Freitas, que entretanto saiu, mas que estávamos os dois desde o início deste projeto, em finais de 2013, portanto há uma década. Há um trabalho de equipa onde algumas pessoas saíram, outras foram entrando, mas portanto há de facto um coletivo, e nós, mesmo em campanha, sempre fizemos muita questão de sublinhar isso mesmo. Há uma equipa, há um projeto, há um programa eleitoral, naturalmente com base em valores defendidos por um partido que tem, portanto, também uma ideologia e portanto, esse conjunto de valores, e é com todo esse contexto que uma equipa se candidata, naturalmente com pessoas diferentes em cada função. Com uma liderança, naturalmente, da Anabela Freitas ao longo destes últimos 10 anos, e que agora passa para mim. Mas, efetivamente, havia muito trabalho já de conjunto, não só de nós os dois, mas eu, desde logo enquanto vice-presidente, nos últimos 8 anos, mais ou menos, tinha que, também em muitos momentos... primeiro tinha que haver uma relação muito, muito próxima, porque obviamente o vice ou quem desempenha esse papel é quem no fundo tem que socorrer talvez não seja aqui, mas vá secundar quem desempenha as funções de presidente muitas vezes, e no fundo tomar decisões muitas vezes no mesmo âmbito e com o mesmo propósito, e portanto obviamente que há esse cunho ou esse trabalho em conjunto. Claro que há sempre algumas questões de algumas diferenças de visão de uma ou outra matéria ou de um ou outro projeto, que naturalmente mesmo com a Anabela Freitas muitas vezes também acontecia, nem sempre estávamos de acordo em muitas situações, e umas vezes, entre aspas, ganhava eu, na maioria das vezes ganhava a Anabela, obviamente, que era a presidente e, portanto, a líder, e, portanto, é natural que agora, que nesta transição, haja uma ou outra questão em que, nomeadamente em termos de prioridades, possa haver algumas alterações. Estes quase 2 meses, pelo menos formalmente, quase 2 meses decorridos, é óbvio que não são muito tempo ainda para que essas eventuais pequenas diferenças, eu quero sublinhar que obviamente há um trabalho de continuidade, e há também, desde que fique bem claro, um grande reconhecimento, desde logo a começar por mim, que ainda para mais tenho uma dupla função, porque também sou presidente da Conselhia do Partido Socialista e, portanto, sou o primeiro responsável pelo partido que suporta esta equipa autárquica. Portanto, um grande reconhecimento ao trabalho da Anabela Freitas e destes 10 anos e tudo aquilo que em conjunto foi conseguido. E também com uma outra falha. Ou não? Foi necessária alguma adaptação a estas novas funções ou não? Não, honestamente não. Portanto, eu no dia-a-dia, quando me questionam sobre isso, em contexto mais informal, digamos assim, ou vá lá, não tão público, eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que, enfim, só mudou o título, ficou mais curto, porque o vice saltou e ficou apenas o presidente, e que o alvo aumentou um bocadinho. E vai-se ver nem tanto assim, porque de certa forma eu já era o alvo predileto da oposição, pelo menos desde o início deste mandato. Vá-se lá perceber porquê, como se não percebêssemos, nós que andamos nestas coisas há muitos anos. E portanto, na verdade, no dia-a-dia, no trabalho, não mudou assim tanto. O que é que muda um bocadinho? Obviamente, ao mudar a função, o presidente, talvez seja essa a grande diferença entre o presidente e o vice-presidente, ou neste caso agora uma vice-presidente, que é o presidente tem que estar mais vezes fora, portanto tem mais reuniões fora da Câmara, fora até do Conselho,
E quando assim é, o vice segura internamente, porque todos os dias é preciso tomar decisões, e como eu, aliás, há pouco dizia, é preciso que entre o presidente e o vice haja, ou neste caso a vice, haja uma grande ligação, um pouco mais do que com os outros vereadores ou com o restante equipa, porque todos os dias há que tomar decisões, e quando de facto o presidente está fora, muitas vezes essas decisões não podem esperar. E portanto, o presidente tem realmente que estar mais vezes fora. Eu recordo que, por exemplo, sei lá, no nosso caso, tomar só a TEG Ambiente ou a comunidade intermunicipal significam 2 reuniões quinzenais fora da Câmara, mas depois há muitas outras situações e, portanto, aquilo que no essencial muda um bocadinho, apesar que eu, até pelos pelouros que fui tendo, também já tinha muito, enfim, então se lembrar o processo da revisão do PDM, que foram dezenas e dezenas de reuniões um pouco por todo lado, com as muitas entidades que tinham que dar parecer, mas também na área da educação, da habitação, portanto, eu já tinha muito isso também de situações fora de tomar, mas agora, de facto, a tempo inteiro o Presidente tem um bocadinho mais isso, tem que estar um pouco mais fora e, portanto, é isso no essencial que no dia-a-dia muda no trabalho, mas são muitas horas, são muitos dias, 7 dias por semana, na verdade. E só para concluir a primeira questão que o Feliciano concluir, ou pelo menos dar esta nota, da questão do cunho ou do que é que ocorre, nós estamos, portanto, esta mudança ocorreu ou ocorre precisamente numa altura em que estamos a preparar e neste momento já a fechar portanto, o orçamento de 2024 e obviamente que essa é uma altura onde uma ou outra diferença se pode notar, mas também ao mesmo tempo sublinhar que há um trabalho em continuidade que tem que naturalmente existir. Mesmo que amanhã até de partido mudássemos, numa gestão autárquica nunca se começa do zero. Há sempre muito de acumulado que tem que se seguir, de responsabilidades orçamentais que estão presentes e que têm que passar de um ano para o outro, que têm que ter uma continuidade. Aliás, a própria legislação obriga a isso, há planos plurianuais de investimento e, portanto, por mais que queiramos aqui ou ali colocar o nosso cunho, como digo, num outro projeto, numa outra prioridade, a grande fatia, desde logo do orçamento e, portanto, da nossa ação, é para trabalho, para projetos, para ações que estão comprometidas e que não podem deixar de acontecer. Já vamos precisamente falar do orçamento um pouco mais à frente. Continuando aqui nesta saída de Anabela Freitas, que efetivamente ainda este mandato em curso mal tinha começado e já se falava que essa era uma possibilidade que estaria em cima da mesa. A minha questão é a seguinte: houve ou equacionaram essa possibilidade de saída atempada de Anabela Freitas quando foi feita a construção da lista com que o PS avançou para a Câmara Municipal nas autárquicas de 2021? Bom, na verdade, isso já se falava ainda na campanha, portanto, ainda antes do mandato começar, na verdade, a oposição, ou um partido em particular, fez muito campanha disso, dizendo que, talvez porque tinha no seu historial 2 situações anteriores. Estou naturalmente a falar do PSD, que, como sabemos, era o último que podia falar, porque teve 2 situações em que 2 presidentes de Câmara saíram a meio do mandato e portanto, e como é natural e como em democracia deve acontecer, portanto os seguintes sucederam nas funções, mas de facto tentou-se muito fazer disso campanha, mas a verdade é que isso não estava previsto, na verdade nunca esteve até de facto ser colocado um desafio, uma possibilidade à Anabela Freitas, algo que aconteceu em maio deste ano, de uma forma até um pouco inesperada, porque é público, aliás, que as funções para as quais, entretanto, ela aceitou ser candidata na região de turismo do centro, até publicamente, ainda em finais do ano passado, havia outros candidatos, outros presidentes de Câmara que se tinham disponibilizado e que até estavam a fazer campanha para. Por várias razões, essas candidaturas foram caindo e, portanto, foi feito um desafio à Anabela Freitas para avançar.
e por várias razões, e razões que também nos orgulham, porque têm a ver com o trabalho, já o referi várias vezes, com o trabalho também que em Tomar foi feito nesta matéria mais específica do turismo, mas também pela liderança desta e de outras matérias que foi tendo na região. E, portanto, isso permitiu digamos, uma visibilidade à Anabela Freitas para poder ser, de facto, candidata a este lugar. E, portanto, foi uma oportunidade pessoal, mas também, de certa forma, coletiva e para Tomar e para a região que surgiu. É preciso notar que numa região com 100 municípios, onde estão, por exemplo, várias capitais de distrito e mesmo outros municípios que não sendo capitais de distrito têm a vários níveis uma força muito grande e, apesar de tudo, Tomar conseguiu colocar a alguém seu, e neste caso a então sua Presidente de Câmara, nestas funções. É algo inédito e algo que também nos deve, mais do que encher de orgulho, mas deve demonstrar que de facto isto não se deve ao acaso, é porque houve trabalho para isto. A questão da equipa, no fundo a segunda parte da questão do Feliciano, a questão da equipa, quando se constrói uma equipa, eu faço, enfim, listas autárquicas, entre outras, mas nomeadamente autárquicas para o Partido Socialista desde as autárquicas de 2005, e ao nível camarário, da Assembleia Municipal, também de várias das freguesias. E, portanto, quando compomos uma equipa, temos que pensar em várias... O Feliciano, que também faz aqui o desporto, portanto, usando aqui a imagem do futebol, é um pouco como no futebol, não é? A equipa temos que pensar em vários lugares para um todo. E para que a equipa funcione como um todo. E quando se constrói uma equipa, claro que depois há sempre imprevistos e as coisas, quer dizer, uma coisa é a teoria, depois outra é a prática, mas quando se constrói uma equipa, pensa-se em complementaridade. Primeiro, há algumas regras que temos que seguir. Tem que haver, em cada três elementos, tem que haver um de género diferente, o número 2 da lista tem que ser de género diferente do primeiro. Há aqui várias regras que são obrigatórias, ou que têm vindo a tornar-se obrigatórias. Mas depois há, de facto, complementaridade geracional, complementaridade em termos de representatividade territorial do Conselho, áreas de formação, representação, portanto, na sociedade e, claro, portanto, isto numa perspectiva mais até eleitoral, digamos assim, sem qualquer complexo de o dizer, mas depois também em termos de competências para aquilo que pensamos ser as funções que depois as pessoas vão desempenhar. E é preciso, em todo caso, lembrar que no caso de 2021, a nossa lista original teve uma alteração ali em cima portanto, da apresentação das listas, em que nós tínhamos a cidadã Anabela Estanqueiro que compunha a nossa lista, era aliás a número 4 da lista, e que depois nós decidimos retirar. O PSD, também com todas as letras, apresentou uma queixa ao Tribunal, alegando que o PS apresentava uma inconformidade na lista que apresentou, quando na sua lista tinha uma situação exatamente igual. E uma situação que tem a ver com isto, portanto, de alguém que nem, ao momento da entrega das listas tinha um contrato com o município. Neste caso estamos a falar da advogada síndica, que naturalmente deixaria de o ser. Ora bem, o PSD tinha uma situação exatamente igual, mas nós, porque percebemos que estava a haver uma diferença de entendimento, porque a lei não mudou nos últimos anos, mas parecia haver uma diferença de entendimento, nós decidimos voluntariamente retirar a cidadã da lista, coisa que depois o PSD não fez, no seu caso. Portanto, mais uma vez, há certas diferenças de ética. Mas devo sublinhar isso, a legislação não mudou, mas parece haver uma diferença de entendimento. Até 2017, o entendimento é que essa situação só passava a contar, a questão do contrato, a partir do momento da campanha formal, portanto, dos 15 dias oficiais da campanha. Aparentemente, parece que há agora uma leitura por parte da Comissão Nacional de Eleições e dos tribunais, não sabemos, não chegou a haver, nós fizemos voluntariamente, mas, portanto, do momento da entrega das listas, que ocorre 3 meses antes. Portanto, isto, enfim,
das eleições. Portanto, acho que é também um bocadinho cercear de alguns direitos se passar a ser este o entendimento. Mas, enfim, aconteceu. Isto para dizer que a lista, em todo caso, teve aqui uma ligeira alteração, mas continua a funcionar como um todo e como uma equipa e portanto, a entrada, neste caso, da Rita Freitas para antes a variação... disso, vou aproveitar essa analogia com o futebol. Também é necessário preparar todos os membros dessa equipa para o caso de serem chamados à titularidade, neste caso como aconteceu com a vereadora Rita Freitas. Uma equipa, no caso da Câmara de Tomar, isto varia consoante as dimensões dos municípios, mas no caso da Câmara de Tomar, a equipa tem que ter, no mínimo, quando é apresentada, 11 elementos, 7 efetivos mais 4 suplentes. No nosso caso tinha... nós colocámos, na verdade, mais pessoas na lista, portanto eram, se não estou em erro, 15 ou 16 elementos na lista que apresentámos às eleições. É óbvio que não têm todos possibilidade de ser eleitos, começamos logo por aí, portanto temos que ser realistas. Muitos dos lugares estão apenas como uma forma de também, no fundo, emprestar a sua imagem, a sua notoriedade, lá está, nem que seja em setores específicos da comunidade. Portanto, há candidatura, ao projeto, a essa equipa. Agora, em bom rigor, mesmo aqueles que ocupam os primeiros lugares, ninguém está verdadeiramente preparado para desempenhar as funções de autarca e muito menos de autarca municipal. Não há nenhum curso para o fazer, não há nenhuma... Quer dizer, a única coisa que temos é a escola da vida, não é? E das formações que cada um tem, mas na verdade só estando em funções. É verdade que tanto eu como a Anabela Freitas, antes de sermos autarcas, já tínhamos desempenhado funções de gestão, nomeadamente gestão pública, ou também de liderança política. Mas a Filipa Fernandes não, o Hélder Henriques não. Bem, o Hélder Henriques na sua carreira de militar também teve algumas funções de gestão, e portanto o mesmo agora com a Rita Freitas, mas o mesmo poderíamos dizer de todos os outros autarcas ao longo dos anos, no caso da Câmara de Tomar, não é? E das outras câmaras do país, mesmo por muita experiência que se tenha. Na verdade, é toda uma nova realidade, ou para usar a expressão do popular, só quem está no convento é que sabe o que vai lá dentro. Portanto, só estando de facto em funções, podemos... há sempre uma componente de aprendizagem. Claro que é aí também que é importante a equipa e no sentido de acolher aqueles que vão entrando. Nós tivemos sempre o cuidado, eu recordo que no primeiro mandato tivemos uma situação, saiu num determinado momento o Rui Serrano, entrou a Sara Costa, depois no segundo mandato entrou a Filipa Fernandes e o Hélder Henriques, e agora no terceiro mandato, nesta fase agora, entraram Rita Freitas. Portanto, houve sempre uma preocupação de, no fundo, ir entronizando, até com a redistribuição de pelouros, portanto, começar de uma forma um bocadinho mais leve ao início, até para se perceber primeiro as formas de funcionamento, a tramitação pública, portanto, a forma como os processos devem circular, como um conjunto de legislação que é preciso também ter noção, o próprio conhecimento pessoal das pessoas, dos funcionários, das chefias, e para que depois então vá havendo esse processo de crescimento e de aprendizagem. Mas o que é verdadeiramente importante é a vontade, é a disponibilidade. Aliás, disponibilidade, eu noutros tempos usava muito esta expressão, a maior necessidade, a maior competência para um autarca, para um gestor público é disponibilidade. Disponibilidade de tempo, perceber que quando vimos para estas funções não é um trabalho das 9 às 5, é um trabalho de 10, 12 horas, mais se for necessário por dia, e saber que vamos para casa e vamos estar a pensar em muitas das coisas, porque isto não fechamos a gaveta e no dia a seguir abrimos outra vez, não. Estamos sempre a trabalhar 7 dias por semana, sem grandes possibilidades de ter períodos de férias, como
em regra, os trabalhadores têm, portanto, disponibilidade temporal. Depois, a disponibilidade mental, porque, de facto, não é um trabalho onde se esteja, ou não é uma função, onde realmente fechamos o dia laboral, vamos para casa e vamos pensar noutra coisa. Isso é muito difícil de fazer, para não dizer que é quase impossível. E disponibilidade... enfim, temperamental, para depois toda a parte que é, para mim, pessoalmente, a mais penosa, que é lidar às vezes com a oposição, com todos os insultos, com as redes sociais, com todos os nomes que nos chamam, com as calúnias, com as dificuldades de entender aquilo que é óbvio. Todos queremos fazer o melhor, todos queremos... É claro que temos opções diferentes, temos visões diferentes, mas ninguém quer prejudicar ninguém, não estamos a gerir aquilo que é nosso, estamos a gerir aquilo que é de todos, mas a verdade é que vivemos em tempos onde isso é muito difícil de qualquer, como eu uso também muitas vezes esta expressão, nós espirramos e aparece logo 10 pessoas a dizer que já devíamos ter espirrado ontem, outras 10 a dizer que devia ser só amanhã, outras que devia ter sido para o ar, outras que devia ter sido para o chão, enfim, a verdade é que nada que se faça, ou melhor, tudo o que fazemos está naturalmente, isso é natural, está sujeito ao escrutínio, mas a forma como esse escrutínio é feito é muitas vezes muito cruel. E essa é de facto a parte mais penosa, que é para a qual é preciso muita disponibilidade, e não são muitas as pessoas que estão disponíveis para isso. Hugo, estes cerca de 2 anos de experiência como Presidente de Câmara, estes 2 anos que se seguem, vão tornar-se o Presidente, o Cristóvão, no principal candidato a vencer as eleições autárquicas de 2025? Vamos lá ver. Quer dizer, eu não sei. A democracia é a liberdade de escolha, e é bom que assim seja. E aqueles que se sentem mais aptos, neste caso, e no caso das autarquias, por via de formações partidárias ou por via de listas independentes, portanto, no caso das autarquias até há essa possibilidade de não estando associados a partidos, as pessoas poderem se apresentar, tem que ter uma equipa à mesma, tem que ter um projeto, mas não tem que ter essa ligação partidária. E, portanto, é muito bom que assim seja, e a democracia deve funcionar. Agora, é óbvio que, enfim, devem se apresentar aqueles que se entendem realmente, não só tendo a tal disponibilidade, toda a vontade que referi anteriormente, mas que se sintam capazes, e, enfim, de gerir, como dizia, aquilo que é de todos e de representar toda uma comunidade. É óbvio que no meu caso há uma responsabilidade, se calhar maior do que neste momento, do que qualquer outro, porque e com isto não estou a dizer necessariamente que venha a ser candidato, porque há todo um processo. É óbvio que estou naturalmente posicionado para isso, mas há todo um processo. Presidente de Câmara, Presidente da Conselhia. Exato. E, portanto, isso é inegável, e não estou aqui com nenhuma espécie de hipocrisia, portanto, estou naturalmente posicionado para isso. Mas, hoje em dia, e não é até nos tempos que correm, como vemos, as coisas mudam facilmente de um dia para o outro. Há todo um processo que é preciso ainda decorrer, em que há um partido, há um coletivo que vai tomar as suas decisões, vai ter os seus processos internos de escolha, de formação de listas e de... Agora, é óbvio que eu estou naturalmente posicionado por todo esse historial e por todo o contexto, e há uma responsabilidade, se calhar maior do que qualquer outra pessoa neste momento, por um conhecimento, por uma experiência acumulada, não só destes 10 anos, já há todo um conjunto de experiências anteriores, políticas e não só, mas obviamente muito por via destes 10 anos de governação. Portanto, há, no mínimo, essa responsabilidade superior a qualquer outra pessoa. Portanto, não seria inegável dizê-lo, seria até, acho eu, se calhar irresponsável dizê-lo. Portanto, tenho que assumir isso. Não há, neste momento,
se calhar ninguém que obrigatoriamente não esteja tão preparado. Muito bem, vamos então entrar no patamar desta conversa, olhando para a atualidade e também para o futuro, fazendo aqui uma ponte precisamente com aquela que foi a gestão de Anabela Freitas, uma última questão relacionada com essa gestão, que é a seguinte. Anabela Freitas deixou aqui uma expressão muitas vezes usada, alguma herança pesada, ou melhor, algum dossiê importante para fechar, ou aquilo que foi feito neste passado recente, permite que a gestão atual e a gestão vindoura se concentre precisamente em projetar o futuro, por assim dizer? Bem, a obrigação é sempre projetar o futuro, creio. Aliás, vou usar uma expressão que neste caso é da Anabela Freitas, não é da Anabela Freitas, mas que ela usava muito. Eu gosto muito de usar citações, mas neste caso ela usava muitas vezes esta expressão: temos que governar, olhar para o fundo da estrada e não para a ponta do capô do carro. Isto para dizer que de facto a governação deve ser pensada a ver muito além. Eu não penso exatamente assim. Ou melhor, eu acho que as duas visões são muito importantes. A gestão do dia-a-dia, a gestão corrente é muito importante, não pode ser descurada, aquilo que eu chamo muitas vezes o grau zero da gestão pública, mas isso, se governarmos de facto a pensar só nisso, e isso é as ervas estão sempre todas cortadas, ou não há nenhum buraco para tapar, ou não há, até porque isso nunca vai acontecer, vai sempre haver um sítio onde as ervas já cresceram outra vez, ou há um buraco que ainda não foi tapado, ou uma estrada que é preciso asfaltar. Mas essa gestão do dia-a-dia é naturalmente importante, é o tal grau zero, mas temos que governar a pensar no futuro, a pensar em espaços mais temporais, a pensar em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, porque se não o fizermos, de facto estamos a pensar pequeno e não estaremos a ser ambiciosos e a desenvolver projetos que possam realmente pensar desde logo nas gerações seguintes, porque é também um pouco muito isso, pensar mais próximo, é pensar naqueles que estão connosco hoje, mas depois é preciso pensar, governar, pensar, planear, a pensar, portanto, também nas gerações seguintes.